Olá, é o professor Rogério que fala. Hoje vamos continuar nosso curso falando do curso de endocrinologia prática aprendendo com casos clínicos. Hoje nosso tema é a área de diabetes tipo 1 e vamos trazer um caso bem ilustrativo a respeito do cotidiano do portador de DM1. Aqui as credenciais do meu currículo. Aqui é o nosso curso, mostrando que nós dividimos os casos clínicos dessas diferentes regiões e hoje aqui nós estamos aqui trazendo um caso de diabetes tipo 1. O objetivo principal, os principais objetivos ao trazer esse caso a vocês é familiarizar a todos que trabalham com essa área a definir doses ideais de insulina basal e bolos no tratamento do diabetes tipo 1. E às vezes, ajustar o tratamento para uma meta de peso e hemoglobina 1C ideais. Trata-se de uma mulher de 26 anos, portadora de diabetes tipo 1 desde 2 anos de idade, portanto 24 anos de doença. Ela refere leve descontrole glicêmico e tem interesse de reduzir o peso e aumentar a massa magra. Ela tem ciclos regulares, nunca engravidou e a única cirurgia prévia foi a correção de hérnia de disco. Atualmente ela faz musculação e treinamento aeróbico e é portadora de nível superior. De antecedentes familiares, diabetes somente um avô. A altura dela na consulta inicial era 1,62 m, o peso 61, o que dava um IMC de 23,2. A paciente procurava uma meta de 57 quilos, que levaria aí em torno do IMC de 21,7. Tanto um quanto o outro são valores normais para a altura da paciente, mas o que a gente vê no cotidiano é sempre as mulheres com desejo, e essa meta de se enquadrar no IMC entre 21 e 22. A pressão estava a 110/60 e as medicações em uso eram simvastatina 20 mg e losartan 25. Ela usava 27 unidades ou 28 unidades todo dia de manhã antes do café da manhã de glargina e fazia bolos com lispro, 4 unidades no café da manhã, 2 unidades no almoço e 1 a 2 unidades nos lanches extras, ou da manhã ou da tarde. Todas as doses aplicadas sempre pré-refeições. Conclusões: a dose total em relação ao peso inicial era 0,59 unidades quilo dia em média. A relação entre o número de unidades bolo sobre o número de unidades totais era em torno de 28% do total de insulina, 28% de bolos e 72% de insulina basal. Então, já daí nós observamos que a paciente realmente tem uma dieta boa, e uma atividade física também boa, uma vez que a maioria dos portadores de diabetes tem uma média de 0,67 unidades quilo dia, mostrando que nossa paciente tem um peso saudável e tem uma necessidade de insulina menor do que a média. Então aí a grande pergunta é, será que a cliente realmente está controlada, tem uma hemoglobina 1C abaixo de 7%? Porque habitualmente os pacientes com doses menores por quilo, geralmente, se não consumirem poucas quantidades de carboidrato, ou seja, menor do que a média da população, acabarão estando tratados com subdose de insulina e, portanto, terão um nível glicêmico médio maior com hemoglobina 1C acima da meta. Então, queremos e temos a dúvida inicial de saber se, nesse caso, a cliente está realmente com um controle na contagem de carboidratos. Uma revisão laboratorial de todos os exames trazidos mostra um histórico de 2014, 2015, 2019 e 2020. Essas 6 colunas iniciais são as colunas pré a essa consulta que almeja uma redução do controle da hemoglobina glicada, ela quer baixar de 7,5 e quer também reduzir o peso. Então, pela evolução dela, nós observamos que ela sempre tem um hemograma normal,
variáveis glicemias de jejum, variáveis glicemias pós-prandiais, e que a partir de 2014 começou a ter uma melhora no controle glicêmico. Revisando seus dados, nós podemos observar que essa mudança foi atribuída principalmente às substituições das insulinas clássicas NPH irregular pelas insulinas glargina e lispro, onde nós observamos a partir daí um novo patamar de controle glicêmico 6.9, 7.5, 6,5 e 7,5. O perfil do colesterol da paciente é muito bom, à custa do uso contínuo de simvastatina, sempre mantendo um LDL em torno de 70, a última consulta 60. Possui um HDL normal e alto. Observamos também que houve uma modificação nos últimos anos do valor de HDL, provavelmente atribuído à melhor qualidade da atividade física e alimentar, e controle metabólico do diabetes. Antes em torno de 63, 69 e com um aumento, trazendo uma grande vantagem do ponto de vista de lipoproteínas para a paciente, uma vez que ela tem um LDL bem baixo e um HDL de um valor alto, e o triglicérides sempre baixo, ou seja, é uma portadora de DM1 sem nenhum estigma de síndrome plurimetabólica que caracteriza o diabetes tipo 2 e que pode estar presente em alguns portadores de DM1. Um sódio 140, um potássio 5.2 dentro do normal. Um clearance colhido no passado, sem determinar bem o volume urinário e alguns outros dados que mostravam um clearance, em teoria, um pouquinho reduzido. Níveis de cálcio e fósforo adequados, de vitamina D também. Enzimas hepáticas sempre normais. Urina simples, nunca demonstrando nas coletas glicosúria, e 2 dosagens de microalbuminúria negativas ao longo da evolução. Aqui nós observamos que 7,63 microgramas por minuto, a gente pode fazer a conversão em miligramas nas 24 horas, multiplicando esse valor por 60 minutos, depois por 24 horas, e dividindo, aí você terá a quantidade de microgramas totais, dividido por 1000, você vai encontrar 10,98 miligramas, ou seja, abaixo de 30 miligramas dia, como uma microalbuminúria negativa. Então, essa paciente também trazia um fundo de olho sem retinopatia diabética, mostrando que, mesmo com um tempo longo de história de diabetes acima de 2 décadas, a paciente não tinha nenhum sinal comprovado de lesão microvascular. Depois que nós fizemos as sugestões de mudança, nós encontramos essas mudanças laboratoriais. A glicemia de jejum 62, pós-prandial 120, a glicada de 7, e todos os demais exames normais. Ou seja, a paciente chegou ao objetivo que queria. Aí a dúvida é, com que peso ela está e com que regime de insulina ela está para conseguir esse controle perfeito, eu diria. Então, a conduta para chegar àqueles resultados seria continuar a atividade física, aumentar a ingesta proteica à base de soja e derivados, reduzir a quantidade de carboidrato. No caso da paciente, consumir menos farinha de macaxeira e outros derivados da macaxeira, como bolo de goma e outras comidas regionais. Reduzir a dose de basal e aumentar a proporção de bolos, aumentando a frequência de bolos, reduzindo as unidades de bolo para evitar a hipoglicemia. Ou seja, menos basal, mais aplicações de bolo para tentar chegar ao final do dia com menos unidades. A paciente chegou com esse controle glicêmico após 90 dias de terapia e com peso almejado dos 57 quilos, ou seja, reduziu 4 quilos. 26 unidades em média aqui de insulina basal e 11 unidades em média, que eu peguei aqui nesse dia 15, de insulina bolos, ou seja, 30% do total. Habitualmente, os pacientes têm 0,69 unidade quilo dia e tem uma proporção de 50 a 55% de basal. Então, nesse caso, a gente ainda observa que a paciente tem
uma porcentagem de insulina basal maior do que a maioria ou do que é indicado. Mas não necessariamente, entendeu? Fora de um tratamento adequado, porque ela consegue as metas glicêmicas adequadas, chegou a hemoglobina de A1C e chegou no peso que almejava com IMC de 21,5. Então, cada paciente, ou cada cliente, ou cada portador vai chegar ao seu equilíbrio no que for mais cômodo, chegando ao peso ideal, ao controle ideal, sem hipoglicemia e no regime mais confortável possível. Aqui nós observamos que ela usou 11 unidades no dia 15, depois de tomar 26 de manhã, acordou 130, fez 3 unidades, antes do lanche da manhã, 79, ela fez 1 unidade, chegou com 183, ou seja, provavelmente 1 unidade não foi o suficiente para a quantidade de carboidrato, geralmente cobriria em torno de 15 gramas de carboidrato, então provavelmente a paciente deveria ter usado 2 ou 3 unidades. Chegou a 183, fez as 4 unidades e lá no lanche da tarde estava com 93, mostrando que aqui ela consumiu em média provavelmente 60 gramas de carboidrato. Novamente fez 2 unidades, chegou à tarde com 72 unidades e foi dormir com 144, fez uma unidade pré-ceia e acordou em torno de 166, demonstrando provavelmente já um pouco da fuga da perda de ação da glargina e ou uma ineficiência de uma unidade em relação à ingesta de carboidrato feita nessa ceia. Então vamos comentar aqui outros padrões do controle glicêmico para cada um saber aprender a verdade com as informações trazidas. No dia primeiro ela tomou acordou com 68 miligramas, tomou 2, chegou bem, aplicou 5, chegou bem no almoço, chegou bem no lanche, chegou bem no jantar. Então mostra que a disciplina, o cardápio e as aplicações e a monitorização trazem esse excelente resultado. Esqueceu se sabia ou não aplicado a dose e nesse caso acordou com um pouco de unidades a mais. Então a gente vê aí que a maioria das glicemias dentro do adequado. Só que nesse dia houve uma descompensação pela própria justificativa trazida aqui da possibilidade de não ter administrado a insulina. Quando se perde uma dose de insulina, geralmente isso afeta pelo menos uns 2 a 3 dias posteriormente, que é o que a gente observa, que principalmente no dia seguinte ela teve um valor de 101, 161, 184, que foi um padrão um pouco mais alto do que ela vinha fazendo. Já aí no segundo, terceiro dia ela volta a ter o patamar de bom controle. Então se a gente for fazer uma análise de média de desvio padrão do jejum, ela chega bem, mas com uma outra glicemia um pouquinho mais alta. Isso provavelmente em sinal de um consumo maior na ceia, inadequado para o número de unidades tomadas na ceia, ou uma perda da eficiência da glargina já a partir do horário noturno e de madrugada. Chega antes dos lanches, com um valor muito bom, mostrando que ela corrige bem com a insulina ultra rápida os valores basais. Na hora do almoço tem uma média praticamente perfeita, assim como no lanche, e melhor ainda no jantar. Por isso que, diante de todos esses números, ela conseguiu uma glicemia, uma hemoglobina glicosilada 1C em torno de 7%. O que é interessante é que, a partir desse novo patamar aqui de insulinas, ela passou a consumir um pouco mais, se a gente levar em consideração a dose em bolos aqui do dia 15. Nos outros dias, em média, ela tem um consumo até menor ou menos unidades de bolo, demonstrando que se houver um cálculo médio do total de insulinas nessa tabela toda, ela provavelmente use menos do que ela vinha usando previamente, em torno de 0,59. Mas nesse dia aqui, especificamente, ela usou mais insulina do que o padrão anterior.
Então, a conclusão é que a gente observou um aumento da ingesta de insulina por quilo em algum dos dias, mas na média geral, provavelmente, houve uma redução de unidades. Ela passou a reduzir, né, o peso e melhorou a hemoglobina A1C. O mais provável é que o fortalecimento e o exercício físico associado ao fracionamento das doses de bolo tenham gerado melhora no peso na hemoglobina A1C. O que é certo que o balanço energético entre gasto e consumo energético, principalmente de carboidrato, em relação ao número de unidades, melhorou, tornando a relação menor, né, entre o consumo de carboidrato e insulina, que resultou num melhor controle de peso e glicada. E apesar desse ajuste vigoroso, para se conseguir uma meta tão eficiente, a paciente não chegou a ter nenhuma hipoglicemia severa registrada na ocasião. Então é um caso, né, de um portador de DM1 que ilustra muito bem o cotidiano, a prática de atividade física, dieta, seguida, né, de uma monitorização vigorosa das glicemias e um regime correto de aplicação de insulina bolo basal. Um pouco fora do padrão em relação à proporção entre bolos e basal, mas mantendo no geral uma quantidade de unidades menor por quilo. Então a peculiaridade nesse caso é que ela usa menos insulinas por quilo, provavelmente porque tem uma boa ingesta e redução de ingesta de carboidrato associada a um bom regime de exercício físico. Então, por hoje, nós encerramos esse caso, que traz muitas informações que nos ajudam, através de um paciente exemplar, a aprender e usar essas informações para aplicar e ajudar outros clientes. Aí tá os dados do nosso contato e continuem assistindo os nossos próximos vídeos de novos casos em diferentes áreas.